Sem oficialização, a equipe de Fernando Haddad já busca um vice para a chapa que disputará o governo de São Paulo. A apuração é de Matheus Aleone e Beatriz Manfredini. O Partido dos Trabalhadores busca um nome para a vaga de vice de Fernando Haddad na disputa ao Palácio dos Bandeirantes, que dialogue com setores mais distantes à sigla. Em conversa com a coluna, o deputado Kiko Seleguin, que é o presidente estadual do partido em São Paulo e favorito para coordenar a campanha do ministro, disse que um nome de centro seria muito bem-vindo para compor a chapa. O tema tem ganhado espaço desde que o ministro da Fazenda anunciou que deixará o governo na semana que vem. Segundo fontes do PT, ouvidas pela reportagem, o escolhido ou a escolhida não precisam necessariamente serem vistos como totalmente de centro, mas sim serem pessoas com amplo diálogo com os setores produtivos e de mercado. Um interlocutor resumiu que é necessário ter diálogo com segmentos mais refratários ao PT. Os ministros de Lula seguem como cotados. Nomes como Marina Silva e Márcio França, por exemplo, não são descartados. Mesmo tendo ligação direta com o partido, são vistos como figuras com maior capacidade de transitar entre o eleitorado mais resistente. Os articuladores destacam, no entanto, que Márcio França precisaria aceitar uma espécie de rebaixamento nesse cenário, já que até o momento foi colocado como pré-candidato cabeça de chapa. Como antecipou a reportagem, a legenda espera que Haddad desembarque em São Paulo em abril, após alguns dias de descanso. O ministro ainda não admite publicamente que concorrerá ao governo do estado, mas internamente a questão já é dada como certa. Além de Seleguin, o PT já definiu outros nomes para a campanha. O publicitário Otávio Antunes será o marqueteiro e atuará junto com o deputado Gilmar Tato, que vai ficar com a coordenação de comunicação. Assunto para os nossos comentaristas que estão com a gente hoje nessa edição do Jornal da Manhã. Vou começar com a Ana Beatriz Hirsch. Ana, Fernando Haddad quer realmente ir para o governo de São Paulo? Ou isso é uma estratégia, ou ele age assim de forma como uma aliança eterna ao presidente Lula? Paula, tudo o que a gente ouviu dizer nos últimos meses era que Fernando Haddad queria sossego, que ele não gostaria de se candidatar, muito menos a um cargo no executivo, porque dá uma exposição ainda maior durante a campanha. O que a gente vê, se isso vier mesmo a se confirmar, é que Fernando Haddad vai fazer exatamente aquilo que o presidente Lula pede para ele fazer. É uma dívida de gratidão, não dá para entender exatamente, porque por tudo que ele falou nos últimos meses, ele estaria esgotado neste momento e não gostaria de concorrer a um cargo nestas eleições. Isso chama a atenção também para a gente ver como a esquerda não tem novos nomes. Como sempre a esquerda brasileira volta para essas mesmas pessoas, seja o próprio presidente Lula, na campanha presidencial, como o ministro Fernando Haddad, que acaba sendo colocado como esse número 2 do PT, mesmo contra a sua vontade. A gente vê que falta uma inovação nos candidatos. E aí, colocar nomes que não são diretamente ligados ao PT é algo que a gente vê, e isso se repete nessas eleições, se a candidatura de Fernando Haddad vier a se confirmar, que eles não aceitam muito bem qualquer tipo de coligação que não tenha o PT como cabeça de chapa. O PT, ele quer esse protagonismo para si, no espectro ideológico da esquerda, mas ele acaba não tendo novos nomes a apresentar à sociedade. O que, no fim das contas, faz com que os candidatos existentes fiquem muito esgotados perante a opinião pública e acabem não se elegendo. O que a gente viu acontecer também nas últimas eleições, em que o PT perdeu muitos cargos que tinha até então. Jesualdo Almeida, eu queria te ouvir também nessa questão, à medida em que, como a Ana chama a atenção, a impressão que dá é que faltam muitos nomes mesmo para a esquerda. Se você olhar para o espectro mais à direita da nossa política, você tem talvez uma pluralidade de nomes maior, ainda que muita gente peça a benção do Bolsonaro ou a benção do Lula no outro extremo. Então, essa falta de novas lideranças me parece algo muito palpável. E aqui em São Paulo, o Tarcísio, pelas pesquisas, tem boas chances de ser reeleito. Ou seja, o Fernando Haddad vai entrar numa disputa muito difícil de inverter o atual cenário apresentado pelas pesquisas, não? Nonato, você tem tanta razão que quando a gente olha para o PSD, são 3 potenciais candidatos a presidente da República no mesmo partido. E é um partido de centro-direita, se não um partido de direita.
o que mostra que a direita vem se renovando com outros nomes, como inclusive Nicolas Ferreira, como o próprio Cleitinho em Minas Gerais, e a esquerda não. A esquerda parou no tempo. E o Fernando Haddad, embora ele não quisesse, ele está indo para o sacrifício. O Lula precisa, aqui em São Paulo, o maior número de eleitores que existe no estado, de um palanque. E o Haddad sabe que a eleição dele é praticamente improvável. Segundo as pesquisas hoje, claro, pesquisas são sempre prematuras, sempre superficiais, né? A gente costuma dizer que pesquisa mostra o bonito, mas esconde o óbvio, como um biquíni, mostra o bonito, mas esconde o óbvio. De qualquer forma, o Tarcísio performa com 45% em algumas pesquisas e o Haddad com 31%. Mas o Haddad também sabe que indo para o sacrifício, e caso o Lula venha a vencer a eleição para presidente, os benefícios lhe serão estendidos. Algum ministério lhe aguarda, alguma contraprestação ele terá. Então não é assim um sacrifício todo para colocar fim a uma carreira eleitoral. Pelo contrário, quer seja o Lula o vencedor, quer seja o Flávio Bolsonaro o vencedor, o fato é que 2030 está logo ali. E em 2030 outros nomes surgirão. Sem o espectro político e sem a batuta do Lula, que já terá quase 85 anos, terá saído da vida eleitoral, e também de Jair Bolsonaro. Eu acho que a grande preocupação desses novos nomes, ou potenciais novos nomes, é marcar um território agora em 2026 para se tornarem competitivos de fato em 2030.